Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Cast, o podcast da Falando de Atendimento. Eu sou a Carol Mazzucato e aqui a gente fala sobre tudo que é atendimento, relacionamento, vendas, experiência do cliente e pessoas. E tudo desse universo que é bom demais. Tem uma super novidade, a gente está de casa nova, isso mesmo, vocês vão perceber o quão lindo é esse ambiente aqui. E a gente está na casa da Implantar Telecom, nos estúdios In Play. Então, vem com a gente que vai ser muito bacana. E eu vou te contar quem é a Implantar Telecom. É uma operadora que tem capacidade de atender a sua empresa e a sua casa. Tem serviços de internet residencial e empresarial com atendimento 24 horas, direto com suporte próprio. Pensa num diferencial, hein, gente? Uma operadora 100% mineira, focada na melhor qualidade de atendimento para os seus clientes. Tem serviços de telefonia fixa, residencial e empresarial. E em breve, telefonia móvel, você conectado de forma segura, 100%. Vem com a gente que hoje, assim, a gente vai falar de experiência do cliente. Tem um convidado muito especial que eu vou deixar ele se apresentar. Então, a gente vai falar o que a gente tem que realmente falar, não pode deixar de lado sobre a experiência do cliente. Rafael Barbosa, muito bem-vindo. Obrigado, Carol. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Agradeço aí o convite. Me apresentando, eu sou o Rafael Barbosa, sou pai do Bento. O Bento está com 2 anos e 6 meses, é a paixão da minha vida. Estou casado com a Débora há pouco mais de 5 anos, né? E sou caçula de outros 2 irmãos. Atualmente eu estou como gerente de estratégia comercial na Bamac, né? No grupo Bamac, eu atuo na BU Pesados. Mas já estou nesse universo aí de experiência do cliente, é, e-commerce, marketing digital, planejamento comercial há mais de 15 anos. Já passei por algumas empresas, então Pouquinho, né? agora estou aqui na Bamac enquanto gerente de estratégia comercial. Bacana demais. E, assim, vou voltar um pouquinho nessa história. Como é que você caiu na experiência do cliente? Que hora dessa sua trajetória aí você falou, é isso? Então, lá atrás, uma das empresas que eu passei, que foi a Prodap, é uma empresa de consultoria para agronegócio. Ela vende também nutrição animal e tinha um software, tá? E lá eu entrei como analista de marketing, eu fiquei responsável pelo projeto de implantação de um CRM. E aí, CRM, experiência do cliente, cara, você não separa, né? É impossível Uhum. você implantar um sistema de CRM sem pensar a jornada do cliente, a experiência, né? Muitas pessoas confundem, né? Acreditam que o CRM é um sistema, mas é uma estratégia de negócio com foco no relacionamento. E se você não pensa a experiência e a jornada que o cliente tem que ter durante todos os pontos de contato com a sua empresa, você acaba não implantando uma estratégia de sucesso. Então, lá em Uhum. 2013, quando eu participei dessa implantação do primeiro sistema assim, de CRM que eu implementei, foi quando eu tive o primeiro contato com a experiência do cliente e dali para frente não E larguei mais. foi só aumentando, É né? isso aí. Então, conta aqui para mim, como que você vê que as empresas estão tratando a experiência do cliente com foco no sucesso do negócio, né? Eu acho que experiência, assim, vamos ser bem didático, né? O que que é então a experiência do cliente e como que você vê que as empresas tratam isso hoje? Então, a experiência do cliente é a imagem que você cria no cliente em todos os pontos de contato que ele tem contigo. Então, quando você pega essa jornada que ele teve, né? Desde o momento que ele decide, né? Que ele ainda nem sabe, nem conhece a sua empresa, e ele decide buscar por uma solução, até o pós-venda, toda essa trajetória dele, ele precisa ser impactado de forma positiva pela sua empresa, né, nos diversos canais, nos diversos pontos de contato. Então, essa trajetória que é o que a gente chama da experiência do cliente que ele vai ter Sim. com o seu negócio, né? Quando a gente pensa atualmente, esse é um tema que ele cresceu e ganhou muita força, né? Lá atrás não era tão falado assim. A gente tem exemplos muito positivos de experiência do cliente, né? Não só no exterior, todo mundo fala do caso da Disney, né? Da Amazon, da Netflix, são casos à parte aí que de fato entenderam, né? Destacam, né? Se destacaram, né, nesse conceito, mas aqui no Brasil a gente tem bons exemplos também de empresas que têm realizado um excelente trabalho em experiência do cliente, que têm de fato olhado para isso e implementado estratégias
para sair desse modismo, né? Porque hoje em dia todo mundo fala assim, não, eu tenho uma cultura de customer centric, Adoro. virou modinha falar Isso. que o cliente está no centro, né? Mas você de fato executar uma estratégia de cliente no centro é algo muito difícil, né? É muito desafiador. E eu entendo que aqui no Brasil a gente ainda, como eu falei, já melhoramos bastante, mas acho que o Uhum. caminho ainda é muito longo a ser Nossa, muita percorrido para a coisa a gente amadurecer, percorrer. né? Isso porque, eu não sei se você tem essa mesma visão, que as pessoas não entendem que pode ser para qualquer tamanho de empresa. Acho que isso tem que considerar. Eu lido com muita empresa do varejo e é super aplicável a qualquer tipo de negócio. Só que esses pontos de contato parece que às vezes fica um pouco difícil das pessoas entenderem, né? E vamos lá, a gente pode falar de ponto de contato realmente, toda forma de interação que a gente tem com o cliente, as pessoas vão entender desse jeito? Porque, assim, vamos pensar, independente das pessoas que conhecem muito, para os leigos, né? O que seriam isso? Uma pessoa que quer falar, nossa, eu quero que o cliente fale que eu tenho melhor atendimento e tudo mais. Então, eu considero ponto de contato qualquer interação que ele tenha, de forma direta ou indireta, com a sua empresa. Então, a partir do momento que ele está lá fazendo a pesquisa dele, lá na internet, Uhum. e ele se depara ou não com o seu site, porque deparar-se ou não com o seu anúncio, com o seu site, com a sua solução, já faz parte da experiência, e o que ele e da forma como você o impacta, ali já starta a experiência dele. A partir do momento que ele interage, o tempo que ele demora para ser atendido, se é sanada todas as dúvidas dele, se ele consegue solucionar ali a dúvida que ele tem ou marcar um próximo atendimento, Uhum. o quão fluido é essa jornada, né, de todo o processo. Aham. Então, tudo isso aí são os pontos de contato. A partir do momento que ele efetuou a compra da solução, ele vai para um processo de pós-vendas. E a vida dele não acaba. Ali, Nunca. pelo contrário, é onde você, de fato, vai cumprir a promessa de marca que você fez com ele. Então, o seu produto se propôs a solucionar um problema, e aí, dali para frente, que ele virou seu cliente, é onde ele vai ter a certeza de que aquele problema dele será solucionado ou não. Então, pós-venda também, se ele quer fazer uma reclamação, se ele quer tirar alguma dúvida, se ele precisa fazer algum tipo de atendimento, todos esses pontos de contato, se ele vai lá retirar o produto, né? Se ele precisa ir presencialmente na sua empresa, na sua loja, no seu ponto de venda, da forma como ele é atendido pelo porteiro, até a forma como ele for atendido pelo gerente da sua empresa, Uhum. tudo isso contribui, são pontos de contato ali, vão contribuir para essa jornada dele, para essa experiência do cliente, para a percepção que ele vai ter da experiência que ele teve em relação à sua empresa. Então, Sim. isso é muito importante. Tem uma coisa que você falou e me veio nossa, uma visão de uns 15 anos atrás, que algumas pessoas sabem, né, eu vim de concessionária. E é uma coisa, assim, é um bichinho que pica a gente, pro resto da vida a gente vai pensar em concessionária. E aí, já, assim, para continuar aqui no outro tema, pensando nos principais desafios que essas empresas passam, eu lembrei de uma coisa que eu ouvia da Ju, ela era minha gerente, lá na Automax, daí você falou assim, aí é para sempre. Quando a gente instaurou padrões, tinha um negócio que vinha um desenho mesmo do ciclo do infinito. Sim. E ela, gente, não tinha, assim, era dia e noite. Ela tentava explicar aquilo para todas as pessoas de dentro da concessionária, o que que era aquele ciclo do infinito do atendimento ao cliente. Mas eu vejo isso como um desafio, né? Então, tipo assim, eu lembrei disso porque eu falei, gente, não tem fim. Não tem fim realmente pensar em todas essas interações e o quanto que pensar nesse infinito faz tanto sentido, porque é um desafio. Né? Então, assim, quais são desafios que você vê que as empresas passam? Então, eu acho que o principal desafio é o cultural. Então, tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: a maioria das empresas de sucesso entendeu que eles estão no negócio da experiência. Então, assim, a gente não está no negócio da venda do produto ou do serviço. O principal diferencial competitivo, na minha opinião, é você ter de fato uma cultura homogênea focada na experiência do cliente. Uhum. Porque aí você não copia, né? E é difícil de você construir. Então, um produto, um serviço, você lançou amanhã, a China vem, copia igual, Meio parecido, fácil. mais barato, né? Enfim. Mas você ter uma cultura homogênea é muito difícil. E como que você constrói uma cultura homogênea, né? Aí esse desafio se desdobra em alguns outros, né? Sim. Então, acho que o primeiro deles é assim, falta um entendimento de fato do que é a experiência do cliente.
Muitas empresas hoje atuam no nível muito superficial. Uhum. Como eu falei, como virou modinha, vou botar uma área ali. Às vezes não tem nenhuma área, né? O CX é uma função específica Que deu junto para com alguém que é outras. mais proativo. Exato. Então, Não mentir. Gente, eu venho da gestão de pessoas. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. exatamente. Não, aquela pessoa é muito para frente, ela pensa rápido. Eu acho que pode ser Acho que ela. cabe o CX. Então, ter um entendimento que é o seguinte, não é uma atuação superficial, não é um brinde que você vai Uhum. dar para um cliente no momento da venda, não é fazer algo diferente em um ponto específico que vai criar uma cultura de experiência do cliente. Uhum. Não, você precisa ter uma estratégia clara, você precisa definir assim, aonde eu quero chegar, que tipo de experiência eu quero propor para o meu cliente. Uhum. Essa estratégia, ela precisa conversar com a sua construção de marca, com a sua promessa de marca. Então, se eu tenho um posicionamento XYZ, eu quero ser uma empresa de tecnologia, eu quero ser uma empresa que meu posicionamento de performance, de relacionamento, a minha experiência tem que contar essa história ao longo dos pontos da jornada do cliente, né? Então tem que ter uma estratégia clara, ela tem que conversar com a estratégia de marca, inclusive ser insumo para a construção dessa estratégia de marca. Eu preciso mensurar a experiência do cliente, eu preciso criar formas, né, de ouvir o meu cliente, entender como eu estou, né, do ponto de vista de experiência e de melhorar. Então, eu preciso treinar bastante. O treinamento acho que é uma das principais ferramentas para você implantar uma cultura nova. Eu preciso ter envolvimento de todas as lideranças. Não adianta achar que CX é responsabilidade de uma área, de uma pessoa. Esquece. O CX ele tem que ser algo que tem que ser discutido no nível estratégico, com a participação das lideranças, né, até mesmo do CEO. Porque, como eu falei, na minha opinião, é o principal diferencial competitivo das empresas hoje. Então, você criar uma cultura homogênea, de que a ponta lá, ela entende a importância do papel dela na experiência do cliente e segue uma estratégia que foi desenhada em conjunto, até mesmo com o C-Level, é muito difícil, mas uma vez que você alcança esse nível, você tem um diferencial que dificilmente vai ser copiado. Porque acaba fazendo parte de um processo, né? É um processo que você vai desenhar e não é um treinamento. Né? Claro, eu defendo todos os tipos de treinamento e eu vejo que não é um, né? É sempre. É a gente criar formas com que essa cultura, primeiro as pessoas entendam, né, qual que é o valor dessa marca, como que elas acreditam nisso diariamente, e a gente ainda não está falando de experiência, a gente está falando, tipo assim, você está entendendo o que você está fazendo aqui? Né, que vem, eu acho que vem antes, porque depois isso cai. E aí, é um desafio que eu vejo assim, aí quero a sua opinião. As pessoas falam assim, mas eu não estou em nenhuma área relacionada com venda. É claro, porque eu já escutei isso muito, sabe? Mas eu não vendo nada, nem de venda, nem de pós-venda, né? Não tô em nenhuma área dessa. Então, assim, eu tô, às vezes, no RH, eu tô no administrativo, tô no financeiro, que não são áreas que estão diretamente com o cliente, mas não fazem ideia do impacto que um trabalho deles acaba dando lá para o cliente final, né? Então, isso é um desafio, porque é mais do que estabelecer um processo onde essa cultura toda vai ser disseminada. É um desafio muito grande, que como eu falei, o CX ele tem que permear a empresa inteira, né? E um dos principais objetivos aí da experiência do cliente é você ter uma jornada fluida. Ela precisa ser ágil, ela precisa ser fluida. O cliente precisa conseguir resolver o problema dele, né? Que eu acho que é o primeiro objetivo. E o segundo é de forma ágil, rápida, fluida, né? E se você tem essas áreas de suporte com processos burocráticos, que não se colocam no lugar do cliente, que não entendem a necessidade, não façam o exercício da empatia, né? Você acaba tendo uma empresa que não consegue cumprir a experiência que ela se propôs a criar, né? Então, essas áreas elas precisam ser chamadas, inclusive, para participar. Porque uma vez que você desenha a jornada e os pontos de contato, você vai pegar ali onde tem os pontos de fricção, né? E aí você precisa reduzir essa fricção. E às vezes essa fricção está num processo interno, ela está num processo, numa área que não participa do atendimento do cliente. E muitas vezes essas áreas têm muito a contribuir, né? Então, negligenciá-las no planejamento da experiência do cliente é um erro que não pode, não deve ser cometido. Concordo pelo contrário, você tem que plenamente. engajar essa turma e mostrar para eles que eles fazem sim parte do atendimento do cliente. E até mesmo do conceito do cliente interno, né? Enfim, então é super importante ter
essa turma participando da estratégia de experiência do cliente também. Acabam sendo excluídos mesmo. É. Na minha visão, assim, acabam sendo excluídos porque eles não entendem da visão do cliente. Mas também não deixa eles serem ouvidos, então não deixa eles falarem, então vai ficar cada vez mais difícil. Agora, pensando em jornada do cliente, né? Essa jornada toda da experiência, o que que a gente não pode ignorar? Tanto do aspecto da venda, do posicionamento de marca, do próprio comportamento do consumidor que veio mudando drasticamente. Eu falo que de 2020 parece que todo mundo nasceu e daí são outras pessoas, né? O que que você vê que a gente não pode deixar isso de lado. Tipo, a gente pode não mexer agora, mas ignorar não. Então, eu acho que toda vez que a gente vai falar de experiência do cliente, a primeira coisa que, na minha opinião, tem que ficar muito claro, existe uma pirâmide de prioridades, assim, sabe? E aí, quando você tem o baixo entendimento da experiência do cliente, você tende a querer ter momentos de encantamento. Só que a primeira coisa que você precisa fazer é o feijão com arroz. É solucionar o problema do cliente. Então, esse é o primeiro passo que você precisa construir para garantir uma experiência fluida, né? Enfim. Uma vez que você resolveu o problema dele, o segundo passo cara, eu preciso fazer isso no menor esforço possível. O cliente tem que ter o menor esforço possível. E o terceiro, de fato, procurar momentos ali que você vá encantá-lo. Quando a gente fala aí da evolução do comportamento do consumidor, eu concordo em gênero e grau, né? A gente parece que evoluiu 50 anos em 5 aí, durante a pandemia. Essa questão da digitalização, né, foi muito forte. A gente tem agora algumas tendências que eu vejo que estão se confirmando, né? Então, o primeiro delas, a inteligência artificial. Então, a gente não pode negligenciar. Talvez eu não esteja maduro e preparado o suficiente para implementar essas novas tecnologias na minha jornada. Mas eu preciso ter uma jornada que ela mescle, né? Ela não pode ser 100% robótica. Sim. Eu não posso utilizar 100% da inteligência artificial, do autoatendimento. Eu acho que a gente tem que mesclar ali na nossa estratégia omnichannel, né? O atendimento humano e o tecnológico. Mas eu acho que negligenciar essas novas tecnologias é um erro, porque a turma que está chegando agora, ela está sendo criada, né? Ela está sendo educada nessa nova realidade, né? E em experiência do cliente, existe uma situação que ocorre que é o seguinte: o cliente, ele não segmenta a experiência. Então, assim, a experiência que eu tenho no Uber, de chegar lá e dar 2 toques e ter o meu problema resolvido, né? E se precisar, eu nem converso com o motorista, enfim, resolvo tudo ali, pago e já, né, tenho o meu problema resolvido. É a experiência que ele vai esperar ter na sua empresa também. Ele não quer saber se sua empresa presta outro tipo de serviço, se está em outro segmento, porque ele foi acostumado com aquilo. A experiência que ele tem no Netflix, dele controlar, dele avançar, dele botar o ritmo que ele quiser, dele pular, dele parar, é a experiência que ele vai querer ter com a sua empresa, Sim. de escolher o que quiser, na hora que quiser, no conforto da casa dele. Então, como que a gente traduz isso tudo para o nosso negócio e adapta essas tecnologias? Eu acho que é algo que não pode ser negligenciado. E eu gosto muito de testar, de fatiar o monstro. Né? Você não precisa começar grande. Pega um processo específico, né? Nós lá na Bamac mesmo, a gente está avaliando agora a implantação da inteligência artificial para fazer o pré-atendimento. Então, a gente está no processo ali de implementação, a gente fatiou o monstro, a gente vai começar pequeno, teste piloto, processo de curadoria, vamos ver como é que avança isso, como é que é a aceitação do público, né? Sim. Mas eu acho que negligenciar isso é um erro. Tem outras tendências também, né? Então, uma coisa que, por exemplo, a gente tem sofrido lá, pesquisar o cliente virou commodity, né? Então, qualquer tipo de interação que você tem com uma empresa, você recebe uma pesquisa. E aí você começa a perceber que suas taxas de resposta, elas começam a cair, né? E por quê? Justamente porque o cliente está sendo bombardeado por uma série de pesquisas o tempo inteiro, de tudo que ele contrata, consome, enfim. E aí como que você se diferencia em relação a isso? É você mostrar para ele que ele está sendo ouvido de fato. Então você negligenciar também o retorno para o cliente, eu acho que é um erro grave, né? Hoje em dia, esse é um problema que a gente tem lá nesse segmento de concessionários, eu percebo muito isso. Há uma preocupação muito grande com a nota da pesquisa e não com a experiência.
Então, além de você pesquisar o cliente, aí você tem ações de pesquisar ele antes da pesquisa que você vai mandar, para entender se ele vai dar uma nota ruim ou não, de você enviesar, explicar uma nota, de pedir nota, enfim. Então, isso tudo acaba criando um processo que não é confiável e não permite ao cliente ter aquela sensação, tipo assim, cara, vale a pena dar a resposta à opinião, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar. Eu trabalhei numa empresa, num dos grupos de educação que eu trabalhei, a empresa levava a experiência do cliente muito a sério. E uma vez por ano existia um evento em que eram convidadas todas as escolas. E o CEO da empresa, ele fazia uma apresentação durante a programação, né, do evento, tinha outras questões, mas ele fazia uma apresentação do tipo assim, olha, vocês responderam às nossas pesquisas de satisfação e vocês trouxeram esses problemas no ano passado. Durante esse ano a gente trabalhou nesse aqui a gente ainda está em andamento, esse aqui a gente já, sei o quê, mas esses outros problemas todos aqui nós já resolvemos, nós implementamos X, Y, Z. Então a gente queria agradecer aqui o retorno de vocês e mostrar como que a opinião de vocês foi importante para o desenvolvimento do nosso produto, para que a gente possa atendê-los melhor. Então, esse tipo de situação é muito forte, porque, primeiro, você fortalece a cultura, né? Sim. O CEO ali, dedicando tempo para poder falar da experiência do cliente, dá um recado muito forte para a empresa. E segundo, né? Você passa um recado para o cliente que, tipo assim, a sua opinião de fato é importante. Sim. Responda às minhas pesquisas, né? Eu quero te escutar. O que você tem para me dizer vai virar uma ação aqui internamente que depois eu vou te dar notícia de como está o andamento dela, né? Tem uma coisa que eu percebo, assim, eu não sei se você nessa experiência, ou na realidade, eu acho que isso é uma coisa mais atual. As pessoas têm medo de pedir um depoimento, pedir a opinião do cliente, porque eu não sei o que eu vou responder. Se ele falar alguma coisa que é bacana, o que eu falo? Nossa, muito obrigado, né? Então, assim, beleza, eu sei responder o que é bom. Mas eu vejo que as pessoas não estão preparadas para responder o regular e o ruim. E aí acabam, assim, eu vejo e tenho a certeza que essas respostas acabam se tornando em problemas que nem existiam. Porque eu já peguei vários, assim, em consultoria, casos de clientes que deram 0 e o cliente falou assim, não, eu nem queria dar 0. Eu queria era alguém para falar comigo. Só que se você não tem essa responsabilidade, né, de falar assim, não, pera lá, eu vou ligar para esse cliente, por que que ele deu 0? Eu quero ouvir, independe do que ele vai falar. Só que você pode ser surpreendido. E esse cliente falou assim, não, eu dei 0 porque eu queria que alguém me ligasse. Eu queria que alguém falasse comigo, porque eu quero contar tudo o que aconteceu. E acabou que ele reverteu a nota dele, porque alguém ligou e ouviu. Então eu vejo que isso aí para mim isso é estratégia, isso para mim não é só treinamento. Que a gente hoje as pessoas estão com medo de atuar com a resposta do cliente, porque não tem repertório, não tem argumento, e aí vai naquilo tudo, não entende de fato, né? Não introjetou a cultura, os valores, as crenças, né? Por que faz sentido? Meu trabalho está aqui hoje porque tem algum sentido. E isso repassa para o cliente. Porque esse cliente que deu 0, aí você vai só responder ele, e aí para mim tem coisa pior, Rafael. Obrigado pela sua resposta. Consideramos importante, no momento oportuno, voltamos a entrar em contato. Aquela resposta padrão, genérica, ridícula, né? Tipo assim, eu rasgo mesmo o verbo, porque eu falo, gente, a gente precisa ser mais realista, ser mais pé no chão, a gente não tá no mundo de Bob. A gente tá falando de um cliente que quer atenção. Porque para mim o que eu foco é o comportamento da pessoa que tá do outro lado, sabe? Ou seja, uma coisa que eu falo, eu gostaria de considerar que, para mim, experiência do cliente que dou treinamento comportamental é você, de fato, entender que você deixou um sentimento naquela pessoa, né? Que você fez com que ela sentisse algo e ela vai falar o que foi que ela sentiu. Não, faz todo sentido. Nesse ponto aí que você comentou, você foi falando e foram surgindo várias. A cabeça vai pipocando. Eu acho assim, feedback do cliente, a gente tem que encarar ele como um presente. Ele tá me dando ouro, Sim. né?
Porque a partir do momento que o cliente ele para o tempo dele, para ele poder reclamar, para ele poder falar de algo que ele não gostou, cara, o cliente ele poderia simplesmente ter ido embora. Poderia simplesmente comprar no Sim. concorrente e nunca mais voltar. Não, ele Isso. parou um momento para falar assim, cara, melhora nesse ponto, não gostei dessa situação, né? Enfim. Problema, toda empresa tem. A forma como a empresa se propõe a resolver é que faz a diferença. E o cliente ele está disposto a voltar, a te dar outra chance, se você resolver o problema dele de forma rápida, de forma justa, de forma, né, que de fato inverta aquela percepção que ele Sim. teve. Então, treinamento é super importante, preparar o time para ter esse tipo de conversa, exercitando a empatia, porque isso é muito importante. Porque às vezes a gente tem um mal do tipo assim, cara, o cliente tá achando ruim disso, mas isso aí não é problema. Não é problema para você. Mas para ele tem uma outra percepção, ele tem um outro. Se para aquilo ali ele colocou como um ponto de atenção, então isso tem que ser tratado, tem que ser reconhecido, precisa entender, né, qual que é a solução, enfim. Então, treinamento é super importante, preparar esse time para tratar. Tem aqui também é um processo, né? Você falou do símbolo do infinito, me lembrou muito bem o que eu vou falar agora, que é o conceito do inner e outer loop. Então, você precisa tratar o detrator, você precisa dar retorno para ele, tratar aquele problema que ele teve, e você precisa avaliar se aquilo precisa virar um plano de ação interno, né? Então, assim, eu vou lá, resolvo o problema daquele cliente. Tá, mas o processo vai gerar outros problemas parecidos, terei outros clientes com problemas também, então eu preciso também fazer essa tratativa interna para evitar que novos detratores surjam. Mas ter essa capacidade de dar o retorno, ela é super importante. O ideal, dar retorno para todos. Isso. O ideal é retorno para todos. Concordo Mas a depender do plenamente. volume que as empresas têm, isso não é possível. E aí uma boa estratégia é essa que eu comentei. Você vem lá, você categoriza, né, as principais reclamações que você tem, você dá visibilidade para isso e você fala, olha, agradecemos vocês, clientes, tivemos Sim. aqui X respostas que trouxeram para a gente esses problemas, a gente tivemos essas ações para poder resolvê-los. Então, talvez você não esteja personalizando o retorno, mas o cliente ele vai se sentir representado ali. Então, é muito importante tratar, se dispor a resolver o problema, né? Empoderar a ponta para que ela tenha capacidade, repertório e autonomia para resolver. Às vezes tem problemas pequenos que a gente vê que talvez se a ponta tivesse autonomia de chegar ali e falar, não, toma esse desconto, ou não, isso aqui não precisa, entendi seu cenário, eu vou agir dessa forma, resolveria a situação ali imediatamente. Então, é super importante, sim, saber lidar com o detrator, porque ele está te dando um presente, ele está te dando a oportunidade de corrigir a rota ali e reconquistá-lo. Sim, também acho. E muito engraçado, eu fiz um trabalho que a gente também falava com os neutros. Porque os neutros eu tenho meio assim, sabe, pé atrás com eles. Porque são aquelas pessoas, eu vejo no meu avaliação comportamental, eu falo, gente, são os planejadores que eles não gostam de dar. Não gostam de dar a cara a bater, então eles não dão nem uma nota muito alta, nem uma nota muito baixa, porque, tipo assim, não quero confusão. Mas também acabo ficando em cima do muro. E, tipo, poxa, o que você fala com essa pessoa? Será que você sabe falar com esse tipo de gente que, tipo, para fazer ele se decidir um pouco melhor Sim. e, tipo, claro, te favorecer? Ou que você entenda que processo é esse que faltou? Porque você entende? Porque eu sinto como alguém que ficou no meio do caminho. Quem vai lá dar a mão para essa pessoa? Tipo, vem aqui, vem cá, vou fazer você continuar vindo comigo. Você concorda com isso ou você, tipo, não, Não, vamos lá? total, exatamente. E aí tem até uma confusão que as pessoas fazem, porque quando a gente fala de neutro, detrator promotor, nós estamos falando da metodologia de pesquisa ali, né, que hoje em dia é a mais famosa, que é o NPS. NPS. E o NPS, ele não é uma pesquisa de satisfação, ele é uma pesquisa de encantamento, é uma pesquisa de fidelização. Então a pergunta tanto é, o quanto você indicaria, né, para um amigo, parente, enfim. E você não indica se você não estiver encantado. Uhum. Você pode estar satisfeito, mas se você não estiver encantado, você não vai indicar. Né? Que é aquele caso que você vai lá, almoça num restaurante maravilhoso, você volta no ambiente de trabalho, você fala, cara, nós precisamos aqui, comia melhor, frango, que eu preciso levar vocês lá. E esse cara tá encantado com a experiência que ele teve, com a qualidade do produto que ele, né? Então, o neutro é aquele cara que ele 7, 8 é uma nota, né? Você passa de ano com 7, 8. Na escola a gente foi educado, tipo Passou assim, da não, média. passou da média, você passou de ano.
né? Só que o cara que está satisfeito, ele pode estar satisfeito com o seu concorrente também. Se o seu concorrente fizer algo parecido, ele não vai pensar muito em te largar e ir para o concorrente. E o NPS, ele vem justamente para falar assim, cara, para você ter um resultado financeiro, pra você ter um grau de fidelização maior, esse cara precisa estar encantado, ele precisa dar uma nota 9 e 10. E o cara que deu 7 e 8 é exatamente essa abordagem. O que faltou para eu poder te encantar? E aí é onde muitas vezes vem os maiores aprendizados, as maiores sugestões, os maiores oportunidades de inovação. Porque o neutro é o cara que ele não passou por um problema, né? Às vezes foi alguém que atendeu ele mal, detratou alguém, estava lá num dia ruim, atendeu mal. Mas o neutro não, o neutro ele tá satisfeito. Mas aqui, cara, para eu estar encantado, se você tiver, minha sugestão é faça isso aqui, né? Coloque, reduza o tempo nisso, enfim. É muito importante, eles são uma fonte muito valiosa. Eu acho que são de pessoas melhoria. que têm, assim, eu acho que são pessoas que têm opinião. Perfeito. Sabe? Que vão saber falar. E aí, é claro, né, a gente não pode deixar de citar que você falou do encantamento, e eu lembrei do livro, né, A Pergunta Definitiva, né? Que ele fala muito mais, ele fala muito mais do que você faz em volta da própria pesquisa, né? Perfeito. E eu adoro o jeito dele falar, aquele livrinho amarelo, ó, quem não leu, gente, por favor, A Pergunta Definitiva. Vai saber tudo sobre o NPS, mas vai saber como atender o cliente, como pensar como o cliente pensa, né? Da gente ir além. Porque tem uma coisa que eu falo, que para mim é o máximo. Você não é o seu cliente. Não queira achar que você pensa, ele está pensando. Não. Você que tem que ir até o cliente e tentar entender o que ele está pensando. Porque eu acho que as pessoas ficam num vício, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você não acha nada. Quem acha o seu cliente, você tem que descobrir o que está na cabeça dele. E aí, por interações e tudo mais. Então, vamos falar agora, tipo assim, né, de tendências. O que realmente são tendências, o que realmente tem sentido. Porque eu vejo, você já, né, pincelou aí a inteligência emocional. E aí eu acho muito inteligência emocional, eu que falo das emoções, né, gente? Claro que eu falo inteligência emocional toda hora. Inteligência artificial, que eu vejo que as pessoas precisam entender melhor como trabalhar com isso de uma forma assertiva, que é outro conceito também que dá para fazer outro episódio, né? Que vamos explicar o que é a inteligência artificial, beleza? Mas ter proveito disso, né? E qualquer outra tendência assim que você vê. Então, hoje todo mundo fala da inteligência artificial, a generativa, ela abriu um mundo de possibilidades, né? Então, é uma tendência que esse primeiro atendimento, né? Você tenha uma inteligência artificial realizando. A gente já tinha, né, os bots com os scripts ali pré-determinados fazendo aquele primeiro atendimento, mas não era tão bom, tão promissor quanto a inteligência artificial possibilita com essa evolução da tecnologia, né? Então, a implantação da inteligência artificial nesse primeiro atendimento, eu acho que é uma tendência que ela já se confirmou, né? Então, é questão de tempo para que a gente tenha isso, de fato, pulverizado aí pelo Brasil afora. E ela tem vários benefícios, né? Primeiro, você tem um colaborador ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo o seu cliente, né? Por mais que você tenha metas, igual lá no meu time, a gente tem uma meta do STR de atender 80% dos clientes em 20 minutos. Só que, cara, 20 minutos é tempo demais. Parece pouco, mas em 20 minutos esse cliente já pesquisou não sei quantos sites, já teve retorno de não sei quantos, né? Enfim, ele já tá esperando, às vezes ele já parou, ele tinha aquele tempo ali só para pesquisar, e aí ele não teve retorno, ele já avançou, enfim. Então você melhora a experiência do cliente lá, desde o primeiro momento de contato dele, a partir do momento que você tem uma inteligência artificial fazendo esse primeiro contato. Você tem outras utilizações de inteligência artificial também, no pós-vendas, né, para tirar dúvidas, FAQ, você ter um canal ali que consiga responder as dúvidas do cliente, sugerir, né, você consegue implementar isso de várias formas. Então acho que a inteligência artificial ela veio para ficar e ela vai de fato gerar um diferencial competitivo para quem se adaptar a isso o mais rápido possível. O que é super importante, né, que até o Kotler no livro dele do Marketing 5.0 fala muito. Você precisa ter uma experiência híbrida. Você não pode ser... Você tem que humanizar, né? A necessidade a depender do problema, se ele for mais complexo, né? Ou do atendimento, se ele for mais personalizado, existe essa necessidade do atendimento humano, né?
Então, ou se o seu produto é mais exclusivo, né? Então, produtos de luxo, a pessoa quer Sim. falar com alguém que eu tenho o telefone Exclusivo. pessoal da pessoa que vai me atender. É. Isso dificilmente vai ser substituído por uma inteligência artificial. Mas eu acho que essa é uma tendência. E a gente tem outras, né? Mas não exclui dessa pessoa, né, que atende os mercados de luxo se beneficiar por uma Não, inteligência por sob trás, hipótese né? nenhuma. É isso, assim, É, as pessoas, porque tem um nível de exclusividade altíssima, né, nesses sim, mercados. Então eu vejo assim que tem muita coisa que você pode entregar também, né? O bastidor pode usar muito dessa inteligência. exato. E aí que eu iria para uma segunda tendência, que a inteligência também pode auxiliar, que é na utilização dos dados, né? Então, é impossível hoje em dia você falar de experiência do cliente sem falar em análise de dados, em consumo de dados, Sim. porque isso permite a hiperpersonalização, Uhum. né? Talvez a gente esteja muito distante em alguns segmentos, né? A Amazon faz isso muito bem, Netflix faz isso muito bem, com aquela segmentação, com aquelas sugestões, recomendações, né? Mas é possível você fazer através da sua base de dados, de interações dos clientes, você trabalhar essas análises, colocar a inteligência artificial para te dar insights sobre isso e você conseguir ser preditivo, você conseguir propor uma solução, uma melhoria, né? Tem um problema que está sendo recorrente. A inteligência artificial ela pode categorizar e subcategorizar as respostas de NPS. Então esse é um ponto também que a gente já utiliza lá Fantástico. muito, né? Porque é muito importante você ler a resposta do cliente. Sim. Mas como é que você classifica isso, né? É um texto aberto, né? Então a inteligência ela vai lá, ela categoriza, subcategoriza, ela te ranqueia ali quais são os principais pontos que você tem problema e ela inclusive pode sugerir possíveis soluções. Então, essa é uma tendência com certeza. A hiperpersonalização é uma tendência. A gente fala também de realidade aumentada e realidade virtual, que são tendências também quando a gente fala de experiência do cliente. Eu tenho um colega meu que, inclusive, ele mexe com essa questão do 3D. E aí ele me mostrou, que isso não é novidade, mas quando eu vi, eu achei, acho que foi no final do ano retrasado, no meio do ano passado. Ele mostrou assim, olha, imagina você tá indo comprar um móvel ou tá indo contratar um design de interior e ela te mostra como vai ficar a sua casa com os móveis já no lugar certo, ou como é que vai ficar o design, etc. Então ele pega um ambiente ali, constrói no 3D com o projeto e você consegue visualizar como é que ficaria, né, aquela situação. Você já tem isso para carro, né? Você Sim. consegue visualizar o carro por dentro, entender como é que funciona e tal. Então essas são tecnologias que eu ainda considero emergentes, não estão tão consolidadas quanto a inteligência artificial, mas eu acredito que sejam tendências também. E tem as tendências que nunca vão sair de moda, né, gente? De experiência do cliente, que é de fato você mapear a jornada no detalhe, você tirar ali os pontos de fricção, de você ouvir o cliente de fato, de você dar retorno, você resolver o problema dele. Então isso aí é eterno, né? Isso não vai mudar nunca, Nunca. independente da tecnologia. Mesmo que você não queira se adequar a essas soluções, você resolveu o problema do cliente. Entender o que é importante para ele, resolver o problema. Fazer isso de uma forma fluida e rápida. E procurar encantá-lo em algum momento dessa jornada, você já vai estar fazendo mais do que a maioria, com certeza absoluta. Lembrando que esse encantar para você pode ser o mínimo, né? Às vezes eu falo assim, gente, parece bobo. Nossa, o cliente ficou tão feliz que eu dei um retorno para ele, eu não tenho resposta do que ele me pediu. Mas só de eu dar retorno, falando, olha, eu ainda não consegui o que você me pediu, mas eu tô te dando um retorno, falando que eu tô procurando, assim. Eu vejo isso como, sabe, o cliente fala, não, pode ficar tranquilo, eu tô sentindo que você tá acompanhando, que você tá vendo isso para mim. Ou seja, a pessoa sente. Entende que eu falo que experiência não é só processo, não é só isso, é também entender de sentimento, pensamento e emoção, que vem mesmo da psicologia, né? Eu falo, eu não consigo separar isso, porque a pessoa é uma pessoa que está do outro lado. Ah, pode ter uma série de processos, pode ter um robô, pode ter um IA, enfim, tudo. Mas o sentimento não vai deixar de existir, sabe? E tem como você ir de encontro com isso no seu discurso, em cada interação dessa. Perfeito, com as ferramentas que você tem, né? A questão Exato. do retorno, a gente fala isso muito lá na empresa, né? Porque principalmente o time de pós-vendas é um time que ele tende a lidar com clientes mais atritados, né? Sim. E nem sempre
por N motivos, você consegue ter a resposta ou a solução no tempo do cliente, né? Mas, cara, às vezes o cara quer só um retorno. Então, assim, a gente fala muito isso lá. A gente fala, você não tem ainda, cara, mas de tempo em tempo, dá um retorno pro cara. Fala assim, olha, nós ainda não resolvemos o seu problema, mas nós não estamos medindo esforços. Todo dia eu venho aqui, acompanho sua situação, já estou te retornando que, assim, pode ficar sossegado que no mais breve possível nós traremos um retorno para você. É importante também tentar, porque se você fica nesse discurso ad eterno, não resolve, né? Então é importante esse discurso estar na prática, envolver as outras áreas, que é tudo aquilo que a gente falou. Sim. Você passar esse calor do cliente também para as áreas que vão te ajudar a resolver esse problema, é importante, porque no final das contas é o cara que tá ali dando a cara a tapa, né? Exatamente. Tá, ele que tá ali falando com o cliente. Exato. Muitas vezes as áreas que a solução depende delas, não sentem esse calor. Então é importante dividir essa bola com eles, mostrar, né, chamar eles para esse universo, para eles entenderem, mas o retorno ele é crucial, porque a gente já cansou de pegar detratores ali que o cara só precisava de um retorno, só uma palavra, uma resposta, um prazo talvez, olha, não vou conseguir, mas me dá mais X tempos, né, enfim. Isso é super importante, é o que você falou, gente pra gente. Não tem empresa, B2B, não existe isso, né? Exato. Então, Mas e daí que volta numa série de coisas, né? Que eu falo, gente, isso tem relação com que, tipo, eu não quero mais problema, eu não sei o que eu respondo, eu tenho receio, porque daí pra mim que tem a questão da autoconfiança, sabe? Tipo, da resposta, mas se eu não tenho script, sabe, gente? A vida é um grande Ctrl+C, Ctrl+V, depende de como que você tá usando ele. Né? Agora, até vou aproveitar aqui encaminhando, vamos deixar as dicas, né? Tipo, pensando, né, do que a gente precisava falar de experiência do cliente, o que a gente tem que deixar registrado para as pessoas. Eu já vou começar dando a minha primeira dica. Eu falo assim, gente, para você pensar em cliente, pensa tudo como um grande perguntas e respostas. E se isso acontecer, eu faço isso. E se o cliente falar isso, eu trato desse jeito. Se todo mundo morrer, eu ligo para esse número. Eu falo, a vida de quem atende cliente é um grande perguntas e respostas, gente, que não tem fim. Porque se der alguma coisa, você sabe como resolver. Então essa é a minha grande dica, quer dizer, primeira, né? Mas eu vou deixar para você continuar. eu acho que assim, é muito importante o que você quer gerar de experiência do cliente. Então, ter essa questão estratégica aí, alinhada à sua promessa de marca. Então, eu quero que meu cliente tenha a melhor experiência, a mais rápida possível. Eu quero a mais... Enfim, e uma vez que isso está definido, você construir essa experiência. Então, acho que a parte ali primeiro ponto no meu entendimento é ter clareza, né, sobre o que você quer gerar de experiência para o cliente. O segundo ponto é você começar a implementar essa cultura dentro da empresa, né? Então, treinar bastante, definir indicadores, acompanhar esses indicadores, né? É super relevante. Ouvir a voz do cliente, e aqui tem uma dica que eu dou, principalmente para esse segmento de concessionária, ainda precisa amadurecer um pouco nesse ponto, se preocupa menos com a nota e mais com a experiência. A nota é consequência. A gente sofre muito com lideranças que preocupam com o número por si só. Na verdade, você precisa estar entendendo o que gerou aquela nota ali, né? Então, ouvir o cliente genuinamente é muito importante. Mas o principal de tudo faz o feijão com arroz. Resolve o problema do cliente. Está resolvendo o problema do cliente? Como é que eu faço mais rápido? Segundo passo. Depois, você vai preocupar em cantar. E aí sim você vai ter uma experiência, né, do cliente consistente, que ele vai conseguir lembrar de você e ser um promotor e te indicar para outras pessoas, né? Então, acho que ter clareza, treinar bastante, né, implementar essa cultura ali envolvendo todas as áreas, ouvir o cliente de forma genuína, né? E aí ouvir aqui, eu falo de todo o processo, não só ouvir, mas dar retorno, né? Implementar as melhorias e se preocupar em resolver o problema de forma rápida e depois como implantar o cliente de fato. Acho que é o roadmap aí que eu falaria para se ter uma experiência do cliente diferenciada.
Ótimo. Rafa, eu vou agradecer por você estar aqui comigo hoje, né? Assim, que muitas pessoas assistam essa grande aula, né? E despertem o interesse por mapear essa jornada, ter interesse nessas interações com cada cliente, que a experiência fique cada vez melhor. Agradeço de verdade, coração. Volte quando quiser. Carol, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer, né? Espero ter contribuído mesmo que um pouquinho aí para o entendimento, né, dessa área que é apaixonante, né? É assim, me brilha os olhos. Sim. E muito obrigado por me dar esse espaço aqui para a gente poder discutir sobre o assunto. Que bom, eu que agradeço. Então vamos ficando por aqui hoje. Lembrando, então, ó, quem ficou até o final, gostou dessa casa maravilhosa, desse ambiente lindo, estúdio In Play da Implantar Telecom, a minha parceira, minha nova parceira de trabalho, que assim tenho muita alegria. E vou voltar aqui e falar, olha, se você realmente quer, né, ter uma operadora com a capacidade de atender tanto sua casa quanto sua empresa, é na Implantar Telecom. E você pode contar também com a Falando de Atendimento, que é uma empresa que trata tanto de consultoria quanto de treinamento para equipes na área de vendas, atendimento e tudo desse universo. Um grande abraço e até o próximo episódio.